Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Valéria Marcondes-Signola. Esse calor dos últimos dias vem pegando muita gente de surpresa. E hoje, Valéria, como cuidar da saúde com esse calor? Quais são as dicas que você tem a passar para a população de Andradas? Pois é, João. É um período que eu acho que é um período fácil do pessoal se adaptar com alimentos mais leves, né? A gente tem que prestar muita atenção de estar ingerindo alimentos mais naturais, verduras, legumes, frutas e muito líquido, né? Tomar muito cuidado, quem gosta de refrigerante, sucos industrializados, nada substitui a ingestão de água, tá? A água, a gente sempre fala isso, que devemos usar no mínimo 1,5 litro por dia. Se a gente pegar na literatura, olhar em livros, falando a respeito, sempre fala que a gente tem que ingerir 3 litros por dia, que é o ideal. Esse é o mínimo de água que nós temos que tomar por dia. Então, eu até falo, olha, a gente no mínimo 1,5 a 2, que na verdade o 1,5 seria metade do que é o indicado. Mas como tem gente que chega a tomar 2 copinhos de água por dia, eu ainda falo para os meus pacientes, olha, se você começar com 1,5 litro, que são 3 garrafinhas, né, eu já vou ficar feliz. Aos poucos a gente vai tentando aumentar, semana a semana, até conseguir chegar nos 3 litros. Com esse calor desses últimos dias, se as pessoas não tomarem água, o que pode acontecer? Olha, a água é importantíssima, primeiro para a hidratação do organismo, para o funcionamento dos rins, né, principalmente, e com esse calor a gente transpira muito, então tem que repor essa água que está saindo do organismo, né. Então o pessoal fala, mas 3 litros de água, gente, a água não tem limite, água pura, né, a água com gás, a gente tem que prestar atenção, porque tem alguns estudos que comprovam que ela também ajuda a eliminar o cálcio do organismo. Não tanto quanto o refrigerante, mas então tem que ser tomado com moderação, a água com gás. Agora, a água natural não tem limite, não tem quantidade para se ingerir. Tem quantidade mínima, né, que a gente tem que estar prestando atenção, mas o máximo não existe. Eu tomei muito refrigerante, estou hidratado? Não. É uma coisa assim, olha, refrigerante é o mesmo suco, mesmo que seja suco natural. Suco natural ainda substitui um pouco, porque a gente coloca uma parte grande de água. Porém, o suco tem caloria, né? E alguns, mesmo natural, tem bastante caloria. Então, a pessoa vai estar ganhando peso com a ingestão aumentada. Agora, sucos industriais, esses sucos de pozinho, de caixinha e refrigerante não substitui. É líquido, mas aí tem muitas controvérsias e outras contras que a gente não deve aumentar a ingestão. Substituir a alimentação diária, o arroz, o feijão, uma carne, por legumes e verduras. Olha, o ideal, João, é a gente ter uma alimentação equilibrada, né? Como a gente sempre fala de reeducação, uma alimentação equilibrada. Então, a gente precisa de carboidrato, de proteína, né? Então, assim, só a salada, não se deve usar somente a salada. A gente tem que ter uma carne de preferência mais magra, um modo de preparo mais leve, uma carne grelhada, assada, refogada. E um pouquinho do carboidrato, que seria o arroz e o feijão, né? É importante, essa é uma temperatura, esse clima que a gente está, ideal para a gente conseguir diminuir a quantidade disso, né? E aumentar a quantidade de salada, e isso sim seria o ideal. Outra opção que eu estou sempre passando para o pessoal, à tarde, no período da tarde, olha, está muito quente, eu não consigo fazer o jantar, né? Ingerir o jantar, arroz, feijão, carne. Pode ser um sanduíche? Pode ser um sanduíche, mas enriquecer esse sanduíche com verdura e legumes. Por exemplo, vai fazer um pão, tentar substituir o pãozinho normal pelo pão integral, pelo menos umas 3 vezes por semana, que a gente sabe que é mais saudável e é mais leve. Então, vai fazer um sanduíche, usa por exemplo, um apresuntado mais magro, um queijo mais magro, né, que seja o queijo de Minas, fresco, ou a mussarela, que são os 2 mais magros que a gente tem, junto com a ricota. Os outros, quanto mais amarelo, mais teor de gordura. Então, esses 3 são os melhores.
usar um peito de peru ou um apresuntado com pouca gordura e colocar junto nesse sanduíche alface, tomate, uma cenoura e uma beterraba ralada, que a gente está enriquecendo, ingerindo verdura e legumes e fazendo uma alimentação mais leve. Frutas mais ricas em água. Então, as frutas todas são muito importantes, né? A gente tem algumas que são tem mais líquido na composição, que é interessante para essa época. Mas a fruta a gente não pode descuidar. E principalmente nesse calor, é um alimento leve para a gente estar consumindo nos intervalos ou como sobremesa, né? Então, tentar consumir pelo menos 3 porções de fruta ao dia. Isso seria o ideal. A urina, ela é um termômetro da nossa hidratação? Então, é o seguinte, cada um pode prestar atenção nisso. Quando você ingere pouca água, a urina fica mais escura, né? Ela fica mais concentrada. O rim foi forçado um pouquinho a mais, ele não teve a água ali para facilitar a diluição, a filtração, né? Então, é um parâmetro que a gente usa. Quando a gente usa a água na quantidade ideal, a urina sai mais clarinha, sem cheiro forte, né? A gente pode prestar atenção nisso. E outra coisa que a gente estava até conversando isso, sobre as crianças e os idosos. Prestar atenção, porque idoso nem sempre, a não ser aquele idoso acamado, ou um idoso que está com a memória mais comprometida, mas a criança está oferecendo o tempo todo água. Deixar uma garrafinha do lado, um copinho colorido com bico, olha o copinho que bonitinho, vamos ver quantos copinhos desses a gente vai conseguir usar durante o dia. E tá forçando, porque tem criança que se a gente deixa, passa o dia todo sem pedir água, né? Então prestar atenção nessas 2 faixas etárias. Para ficar bem com esse calor, nada melhor do que se hidratar. Isso é importantíssimo, né? E evitar alimentos que se deterioram com facilidade, né? Alimentos muito processados, uma alimentação mais leve, mais natural. Tá certo, Valéria. Eu agradeço a participação. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje no TV Atende com a nutricionista Valéria Marcondes Signola.